Povo da fé, que Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos aqui dar prosseguimento ao nosso seminário do Apocalipse em 3D. Inclusive, se você não assistiu às aulas anteriores, vai aqui no canal Povo da Fé Oficial. Só no canal Povo da Fé Oficial que tem a playlist, porque o outro canal está censurado, não dá nem para fazer uma playlist lá. E na playlist Apocalipse, Seminário Apocalipse 3D, você vai encontrar as outras aulas. Essa aqui é a quarta aula, tá? E nós vamos falar da quinta trombeta. Na terceira aula, nós falamos sobre as 7 trombetas. Então, falamos de todas elas. Mas aqui, em específico, eu quero trazer alguns detalhes muito importantes da quinta trombeta que não pode deixar passar, tá? Então, chegamos aqui em uma das passagens mais impressionantes e assustadoras do livro de Apocalipse. A quinta trombeta. Até aqui, já vimos que cada trombeta anunciava um juízo de Deus sobre a terra. Mas quando chegamos na quinta, gente, João descreve algo tão aterrorizante que ela é chamada de o primeiro ai. É o momento em que o abismo é aberto e forças espirituais malignas são liberadas para atormentar os homens. E o texto ele é tão vívido que até quem lê sente um certo temor. João escreve que quando o quinto anjo tocou a trombeta, ele viu uma estrela caída do céu sobre a terra. E a essa estrela foi dada a chave do poço do abismo. Essa estrela não é um astro literal, mas um ser. Provavelmente um anjo caído. Ele recebe a chave e abre o abismo. E a Bíblia diz que quando o abismo foi aberto, subiu fumaça como de uma grande fornalha. E a fumaça escureceu o sol e o ar. Imagine a cena, uma nuvem densa de trevas cobrindo a terra, trazendo sufocamento, trazendo desespero. Essa fumaça simboliza o engano, a opressão espiritual, a atmosfera carregada das trevas. E dessa fumaça também saíram gafanhotos sobre a terra, mas não eram gafanhotos comuns. O João tenta descrever um indescritível e diz que eles tinham aparências semelhantes a cavalos preparados para a batalha. Tinham coroas como de ouro na cabeça, rostos como de homem, cabelos como de mulheres, dentes como de leões, couraças como de ferro. E o som das suas asas eram como barulhos de carros puxados por muitos cavalos correndo à guerra. Essa descrição não é apenas para nos assustar, mas para mostrar que são seres demoníacos, diferentes de tudo que conhecemos. São criaturas do abismo, com aparência híbrida, aterrorizante, representando a perversidade espiritual que será liberada sobre o mundo. Esses gafanhotos, gente, recebem poder semelhante aos dos escorpiões, mas com uma diferença. Não lhes foi permitido matar ninguém, apenas atormentar. E a Bíblia diz que o tormento deles durará 5 meses. Eles não têm poder sobre todos, mas apenas sobre os homens que não têm o selo de Deus em suas testas. E o sofrimento será tão intenso que muitos desejarão a morte, mas a morte fugirá deles. Pense nisso, gente. Pessoas em desespero, querendo morrer para escapar da dor, mas não conseguindo. Isso mostra a intensidade do juízo e o limite do sofrimento que Deus permitirá. O líder dessas criaturas é identificado no texto. Em hebraico é chamado Abaddon, em grego Apolion, que significa destruidor. Ele é o anjo do abismo, o chefe dessas hostes malignas. Isso revela que por trás do tormento há uma liderança satânica. O inimigo organiza suas forças para destruir a humanidade. Mas note, mesmo assim, tudo acontece debaixo da permissão de Deus. Nada foge do controle do Senhor. Até o poder do destruidor está limitado àquilo que Deus permite. Agora, precisamos entender o que essa passagem significa para nós hoje. Primeiro, ela nos mostra a realidade do mundo espiritual. Muitas pessoas pensam que o mal é apenas uma força simbólica, ou que demônios são mito. Mas a Bíblia é clara. Existem forças malignas, existem demônios, e no tempo do fim, eles serão liberados de maneira intensa sobre a terra. A batalha espiritual ela é real agora. Não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. A quinta trombeta é uma revelação do que acontece quando Deus permite que o mal se manifeste em sua plenitude. Segundo, o texto mostra que aqueles que têm o selo de Deus são poupados.
Isso é tremendo, gente. Os gafanhotos não podem tocar em quem está marcado. O selo representa a marca de Deus na vida dos 144 mil. Esses têm a garantia de que estão guardados por Deus nesse período tribulacional. E a igreja? Aonde estará a igreja? A igreja já sumiu. A igreja some no capítulo 4, no versículo 1 de Apocalipse. E ela só vai aparecer no capítulo 19. E aqui entra um ponto bem importante. Eu gostaria até de falar para os meus irmãos pós-tribulacionistas que eu tenho um grande respeito por eles. E jamais destrataria eles, mas no meu vídeo de ontem, que eu falo sobre o arrebatamento com o pastor Josué Gonçalves, né, Josué Rasgando o Verbo, a Deusdete Oliveira, ela disse, gente, isso é trapo de religião. Jesus deixou claro que ele voltará só após a tribulação e a manifestação do homem do pecado, filho da perdição, não tem mais. Enrolação, bando de crentes cegos espirituais, falta de estudar, abrir a Bíblia e abrir os olhos espirituais. Deusdete, que isso? Que falta de respeito, que falta de educação da sua parte. Quer ganhar no grito. Quer ganhar no grito. Vá ler o texto. Você só leu a parte que te convém. Nós precisamos descer um pouquinho mais abaixo e haverá uma aula só desse texto aqui, mostrando, mas você não vai querer ouvir, porque você já tem sua opinião formada. Isso é um problema. Eu sou pré-tribulacionista, mas ouço os meus irmãos pós, ouço os meus irmãos mid, não há problema ouvir. Se eles estiverem certo, amém. Não há problema, o importante é estarmos preparados para encontrar com Cristo, quer seja antes, quer seja no meio, quer seja depois. Sabe? Agora uma coisa é certa, vamos nos preparar para a grande tribulação. Como? Vamos correr para o mato. Tem aí o pastor Marcelo de Carvalho, né, ensinando as pessoas a fazer mochila de emergência. Vendeu cursos, que é uma maravilha, ensinando o povo a sobreviver na grande tribulação. Não haverá um lugar sequer seguro nesse mundo, meu amigo. A tecnologia está aí. Você viu aquele rapaz que fugiu da prisão nos Estados Unidos, um brasileiro? Foi encontrado por uma onda de calor. Um drone que sente o calor do corpo humano encontrou ele. Deixou anoitecer, deixou ficar tudo quietinho e achou ele. Então não há um lugar sequer seguro nesse mundo no período da grande tribulação. Eu estou me preparando para encontrar com Cristo no arrebatamento, que é o que nós temos mais base bíblica para falar. Agora, se muitos querem passar pela grande tribulação, boa grande tribulação para ti. Eu não vejo dessa forma. Inclusive, nós temos vários estudos, inclusive a nossa live de ontem, Deusdete Oliveira 4482. Eu peço para você assistir o nosso, se você tiver a humildade e a hombridade de assistir a nossa live de ontem, quem sabe você não muda o seu pensamento de ter um Jesus, um noivo que vai te abandonar num período tão difícil, que é um período que nunca houve antes e nunca haverá igual. Mas os nossos irmãos foram mortos, os discípulos foram mortos de maneira cruel. Foram e são até os dias de hoje. Eu não sei onde você nasceu, Deusdete, mas se você for brasileiro, você está no paraíso. Você está na América? Está no paraíso. Está na Europa? Pode falar de Jesus, professar sua fé aí tranquilamente, você não tem problema nenhum com isso. Mas há lugares no mundo, principalmente lá na África, uma igreja inteira foi dizimada, o povo continua morrendo. Não é disso que Jesus estava falando. Não adianta falar, se os discípulos passaram, eu também vou passar. Não é assim que funciona. Isso acontece, o que Jesus fala sobre a grande tribulação e o que é revelado tanto para Daniel como para João, e o próprio Cristo fala sobre isso, é algo que nunca houve antes. Então não é essa perseguição que existe até os nossos dias de hoje. Começou lá atrás e se estende até hoje. Não é disso que é de algo pior. E você acha que Jesus vai abandonar a noiva dele no meio desse caos? Vai não, minha querida. Vamos ver o que Jesus falou sobre a parábola das 10 virgens. 5 prudentes
entram para as bodas do Cordeiro. 5 loucas que não tinham azeite nas lâmpadas ficaram. Isso é Jesus falando sobre o tribunal de Cristo que acontecerá durante os 7 anos da grande tribulação. Aqui na terra, nós estaremos diante do tribunal de Cristo, sendo galardoados. Paulo fala sobre isso. Essa revelação poderosa que Jesus Cristo deu a Paulo. Sabe, é muito profundo isso, e não dá para mim fugir do tema para entrar nesse assunto, porque eu quero fazer um vídeo só para isso. Mas é necessário responder, porque há alguns pós-tribulacionistas que são mal educados. Como é que quer encontrar Jesus assim, não ama o teu irmão? Porque qual é o maior sinal de que eu amo o meu irmão? É quando eu respeito ele. A base do amor é o respeito. Então, se não tem respeito, não tem amor. E como você quer encontrar Jesus? Se você não me ama, Deus dete. Olha lá, toma cuidado, hein? Vamos para cima. Então, como eu estava dizendo para vocês, esses 144 mil selados, eles terão esse selo que representa a marca do Espírito Santo na vida dos crentes. É a garantia de que eles são propriedade exclusiva de Deus. Isso dará segurança para eles. Ainda que o mundo estará enfrentando tormentos indescritíveis, eles estarão protegidos. Isso não significa ausência de dificuldades, mas significa preservação no meio do caos. Significa vitória no meio do caos. Bom, terceiro, essa trombeta nos chama ao arrependimento. Veja como o mundo será atormentado e mesmo assim muitos não se voltarão para Deus. A Bíblia mostra que o coração humano é duro, gente, e muitas vezes prefere resistir a se render ao Senhor. Mas nós não precisamos esperar o juízo chegar. Hoje é o tempo de graça. Hoje é o tempo de buscar o selo do Espírito, de viver em santidade, de se preparar para a volta de Cristo. Porque antes de todos esses juízos, eu creio, como bom amante que sou da escatologia e estudioso que sou da escatologia, eu acredito que a igreja não estará aqui. Claro que Laodiceia vai ficar. Quando eu digo igreja, eu falo Filadélfia. Eu falo das virgens prudentes. Eu falo de um que está na cama vai, um que está no campo vai, outro fica. Não estou falando de quem fica, estou falando de quem vai. Estou falando de Filadélfia. Eu acredito que, porque o texto é bem claro, nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Não é um arrebatamento secreto, como muitos dizem. Todos vão ver. Vamos sumir. Cadê? Sumiu, desapareceu. Haverá um caos nesse planeta. E eles já estão preparando de desculpas. Desculpas para serem dadas quando isso acontecer. Ah, foi um rapto alienígena e que não sei o quê. E nós estamos nos ares, o Espírito Santo levando a igreja ao encontro do noivo. Isso vai ser lindo demais. E eu quero participar disso. E eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento. Tá? Ah, tem um detalhe ainda importante. João descreve esses tormentos em termos de dor emocional e espiritual, gente. Não é apenas sofrimento físico, não. O tormento descrito pode incluir desespero, angústia, pavor psicológico. Ou seja, os homens experimentarão uma opressão total, como se o inferno tivesse sido derramado sobre a terra. É o auge do sofrimento humano, e isso mostra para nós a seriedade de rejeitar a Deus. Agora, por que Deus permite que tudo isso aconteça? Porque os juízos também são um chamado de atenção. Eles servem como uma advertência, como um megafone do céu dizendo, é hora de se arrepender. E, infelizmente, muitos não ouvirão. Mas o Senhor, em sua justiça, está mostrando que não deixará o pecado impunido. A quinta trombeta é o prenúncio de que o tempo está acabando e que a escolha que fazemos hoje determinará o nosso destino eterno. Gente, essa visão pode parecer assustadora, mas ela também é um alerta cheio de amor. Deus nos mostra o que vai acontecer para que possamos estar preparados. O Senhor não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por isso ele nos avisa com antecedência. Ele nos mostra a seriedade do pecado e as consequências da rebelião. E ele também nos mostra a segurança daqueles que estão selados pelo Espírito Santo. A pergunta que eu faço é, você tem o selo de Deus? Você pertence ao Senhor Jesus? Porque só há dois caminhos. Ou você está protegido pelo Cordeiro,
ou estará vulnerável às forças do abismo na grande tribulação. Porque aqueles que têm o selo do Espírito Santo hoje, ou seja, aqueles que estão cheios do Espírito Santo hoje, estão no jejum, na oração, se abdicando do pecado, renunciando às suas vontades, esses encontrarão com Cristo nos ares. Mas aqueles que não têm o selo permanecerão aqui nessa terra. Mas os que estão em Cristo Jesus serão arrebatados, galardoados, patenteados e retornarão depois de todos esses juízos, quase todos, né? Lá em Apocalipse 19, para reinar com Cristo no milênio e destruir a besta, o falso profeta e o dragão com a espada que sai da sua boca, com o sopro que sai da sua boca. Jesus vai aniquilá-los e nós estaremos nesse exército reinando nesse mundo. Nós vamos chegar lá e você vai ver como que isso é fantástico. Eu e você estaremos no exército de Cristo para lutarmos a batalha do Armagedon e será uma grande vitória de Cristo com a sua igreja. Gente, isso é fantástico. Nós vamos chegar lá e vocês vão ver que coisa extraordinária. Por isso que temos que estar preparados. E como que vai funcionar essa questão de patente e tudo mais? Nós vamos ver mais à frente. Aguarde, que será sensacional para a glória de Deus. Bom, que essa palavra desperte em nós temor, mas também esperança. Temor porque vemos a seriedade dos juízos de Deus. E esperança porque sabemos que Ele nos protege, nos guarda e nos prepara para o dia da redenção. Que o Espírito Santo nos encontre fiéis, que sejamos marcados pelo selo de Deus agora e que possamos estar prontos para o grande arrebatamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Você que gostou dessa mensagem, você que entendeu, se ficou alguma dúvida, deixa no comentário aqui abaixo que na aula seguinte eu respondo o seu questionamento, a sua dúvida, tá? A sua pergunta será respondida na aula seguinte. Então, deixa aqui abaixo a sua pergunta, o seu comentário, tá bom? Gente, estou com o olho vermelho porque eu dormi bem pouco essa noite, não estava viajando, cheguei em casa 3 da manhã, mas estamos aqui com vocês. E eu peço que você deixe o like, compartilhe agora, ajuda a gente a chegar mais longe, a enviar essa mensagem para mais pessoas. Nós estamos investindo em almas, porque é muito mais fácil você chegar lá, naquele povo que está carente, necessitando, com uma cesta, para falar de Jesus. A abertura é muito maior, Jesus usava os milagres, né? Os milagres atraía o povo, a multidão, o coração abria, dá-lhe palavra. Agora aqui nós estamos usando a necessidade do povo, que naquele tempo a necessidade era o milagre. Aqui o povo está com fome, o povo não tem o que comer, então a gente leva o alimento e aí entra com a palavra, entra com Jesus. E muitos aceitam a Jesus, o pastor passa lá com a viatura missionária, leva para a igreja e eles são ali, aceitam a Jesus, são batizados. Quantos foram salvos através desse assistencialismo, através desse trabalho? Muitos. E hoje nós temos até obreiros, pessoas que foram chamados para o ministério e hoje servem como obreiros na casa do Senhor. Meus irmãos, agora a gente vai começar a missão nas águas, né, nos ribeirinhos, e fazendo a entrega das cestas, orando, evangelizando, louvando. Violão, a caixa de som está aqui já. E vai ser uma benção. Vamos para cima, tem muito a ser feito. Amém. Deus abençoe. Não existem rios que não possamos cruzar para alimentar os povos onde quer que vá. Não existem passos que não possamos dar para levar a paz e a luz para qualquer lugar. Agora já em Águas Ribeirinhas, dessa vez nós alugamos um barco grande para fazer a entrega das cestas, dos brinquedos, porque nós vamos também fazer o evangelismo, né, Lipe? Exatamente, levando a caixa de som, o violão, para falar do amor de Jesus através da canção. Cada gesto nasce a esperança e brilha no coração. Levar um sorriso pras crianças é a nossa missão. E voar por entre os rios da Amazônia, levar
povo da fé vai até onde Deus chama. Ajude essa causa, apoie a gente pra mais longe chegar. Pastor Giovanni Dias te espera. Vamos ajudar os ribeirinhos da Amazônia, levando brinquedos. Gente, aqui nessa cesta tem 5 quilos de arroz, tem charque, que é uma mistura, uma carne que é misturada com feijão, tem ovo, tem refrigerante, tem suco, tem bolacha, café, açúcar. É uma cesta bem completa, uma cesta exótica, diferente, ó. E vamos lá, abençoar mais uma família. Brinquedos e também roupas, remédios e cestas básicas e uma palavra de amor, e preenchendo cada coração com a palavra do Senhor. Aceite a Jesus. Não chore, quem cuida de você não dorme. Isso tá lindo, hein? Levanta, tem muita gente que te ama. E hoje nós viemos trazer Jesus aqui para vocês. E eu gostaria de fazer a pergunta mais importante dessa tarde, para a gente orar por todos vocês. Vocês querem Jesus hoje? Querem receber Jesus como Senhor e Salvador? Então levante a mão. Aí, que benção, glória a Deus. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, meu Salvador. Nós apresentamos essas vidas ao Senhor. Colocamos cada um desses seus filhos em tuas mãos. Eles que reconheceram ao Senhor como o único e suficiente Salvador nesse momento. Senhor, que o Senhor venha revelar o teu amor para cada um deles. Ajude essa causa, apoie a gente pra mais longe chegar. Pastor Giovanni Dias te espera. Vamos ajudar os ribeirinhos da Amazônia, levando brinquedos, também roupas, remédios e cestas básicas e uma palavra de amor, e preenchendo cada coração com a palavra do Senhor. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Depois tu. Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Não existem rios que não possamos cruzar para alimentar os povos onde quer que vá. Não existem passos que não possamos dar para levar a paz e a luz para qualquer lugar. Cada gesto nasce a esperança e brilha no coração. Levar um sorriso pras crianças é a nossa missão. E voar por entre os rios da Amazônia, levar a palavra de Deus pras pessoas. Ministério, o povo da fé vai até onde Deus chama. Ajude essa causa, apoie a gente pra mais longe chegar. Pastor Giovanni Dias te espera. Vamos ajudar os ribeirinhos da Amazônia, levando brinquedos e também roupas, remédios e
cestas básicas e uma palavra de amor, e preenchendo cada coração com a palavra. Gente, nós estamos indo embora agora, o sol já se foi. Missão cumprida! Missão cumprida! Glória a Deus! Já são 6h30 da noite. 6h30 da noite. Agora vamos para o culto. Louvar ao Senhor depois de uma missão maravilhosa. Ah, o Felipe tá chorando, ó. O Felipe tá chorando, né? A presença de Deus que tá forte. Aí, pessoal, ó, chegamos aqui. Agora já às 7 da noite. Trouxemos 2 cestas básicas que sobraram. Graças a Deus, deu pra todo mundo, ainda sobrou. Experiência única, hein? É perigoso, hein? É perigoso, mas dá para arriscar, né? E é isso aí, gente. Eu quero agradecer a todos mesmo que fazem parte desse trabalho. Vocês são uma bênção. Não deixa essa obra parar, não deixa esse projeto morrer. Aliás, isso não pode parar. Você concorda comigo que não pode parar? Eu te faço essa pergunta. Você acha que isso aqui tem que parar, gente? Não tem como. Eu mesmo não consigo mais parar, isso está no sangue. E nós vamos para cima até o arrebatamento, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês que oraram também por nós. Graças a Deus chegamos em segurança, fruto das vossas orações. Então é um trabalho muito, muito necessário. E eu conto com a sua ajuda. Nos ajude aqui embaixo, ó, tem a chave Pix do Ministério, que é o celular. Tá? Também o CNPJ é uma chave Pix também. Se você tiver alguma dúvida, precisar de algum dado bancário, tá aqui ó, a chave Pix, que é 16 99779 5404, WhatsApp também. Também o CNPJ 44522 344 1000, conta 36, uma conta da Caixa Econômica Federal e uma conta do Banco Bradesco, tá bom? E também tem o nosso trabalho lá em Moçambique, que continua acontecendo. Amanhã temos refeição lá na base do 3 de fevereiro, na base do, meu Deus, Aviário, e a terceira base, porque amanhã são 3 refeições simultâneas, né? Um grupo de obreiros vão para uma base, outro grupo vão para outra, outro grupo vai para outra. A outra é, meu Deus, é aquela da igreja, que a igreja é toda forrada de saco, sabe? É palha, telhado e saco, esqueci. 12º bairro. 12º bairro. É lá. E eu trago imagem para vocês, tá? Daqui a pouco. No próximo vídeo. Assim que eu receber as imagens, eu trago para vocês. Mando no WhatsApp também, para os irmãos que estão no WhatsApp lá. E vai ser uma benção. Olha, antes da igreja ser coberta, como que era. Depois cobrimos a igreja. Foi um desafio de 30 mil reais, né? Para cobrir essa igreja, quem lembra? E nós conseguimos, para a glória de Deus. Furamos o poço. O poço foi um desafio de 70 mil reais, gente. Nós furamos o poço. E agora estamos construindo a escola, mas eu sei que vai dar certo, em nome de Jesus. Fique com essas informações e eu volto mais tarde para a glória de Deus. Não deixe de fazer sua semente, faça hoje. Você que ainda não enviou seu dízimo, sua primícia, sua oferta, como você queira chamar, seja generoso. Eu tenho certeza que Deus estará te honrando poderosamente em nome de Jesus. Você que pode enviar R$1, envie 1, não envie 50 centavos. Você que pode enviar 10, não envie 1. Você que pode enviar 50, não envie 10. E assim sucessivamente. Deus sabe da sua condição e o que você pode fazer para ajudar a gente a continuar avançando com os projetos aqui, tá bom? Pastor Giovanni, estamos aqui hoje com arroz, feijão, carne de frango, temos suco aqui. As crianças já estão sendo abençoadas. Louvado seja Deus. Quero aqui agradecer ao pastor Giovanni e toda a equipe dos irmãos que nos acompanham do Brasil. Continua orando por nós. É muita comida hoje, muito alimento. E está sendo uma bênção, em nome de Jesus. Projeto em Amatanda, Moçambique e África. Mais de 500 crianças já foram amparadas. Em Amatanda. Aí já é doação de roupas, calçados, crocs, alimentação. Fizemos uma alimentação muito boa nessa base, né, para essas crianças. Graças a Deus, o trabalho tem acontecido. Graças a Deus e a todos vocês que acreditam, que semeiam. Eu peço, continue semeando, continue fazendo acontecer.
tá aí, gente, esse trabalho. Você conseguir fazer para uma criança o que ela nunca teve a oportunidade de ter, que nem uma boneca, né, um brinquedo, uma bola. Isso é gratificante demais. E eu conto com a ajuda de todos para que a gente continue fazendo esse trabalho, para que vidas continuem sendo alcançadas. Aqui embaixo tá os dados, ó. O CNPJ é uma chave Pix. Também tem o meu celular WhatsApp, que é uma chave Pix, tá aqui abaixo. Tem o PayPal, tá? Tem uma conta da Caixa Econômica Federal. Também tem uma conta do Banco Bradesco, tudo aqui na descrição para você que desejar contribuir, tá? Nos ajude, vamos para cima. Juntos nós somos mais fortes. Juntos a gente pode fazer muito mais. E eu tenho certeza que às vezes eu sozinho, eu não consigo. Mas junto com vocês, nós vamos fazer muito. E a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que aquele que dá aos pobres empresta a Deus. E vamos fazer aquilo que poucos querem fazer. Isso aqui é missões na prática. Missões se faz de 3 formas. Com os pés de quem vai, com as mãos de quem contribui e os joelhos de quem ora. De alguma forma você pode fazer missão, tá bom? E a gente conta com a sua ajuda, com a sua contribuição. Deus abençoe, fiquem com Deus e que o eterno Deus recompense a vida de todos que já estão contribuindo. Aqui em cima também tem um QR Code, ó. Você pode fazer a sua semente por aqui, tá bom? Valeu, gente. Um abraço, obrigado por tudo, amo vocês, vamos caminhar junto e eu tenho certeza que o nome do Senhor continuará sendo glorificado em o nome de Jesus. Valeu, ô glória. Deus abençoe. Quero aqui louvar a Deus pela vida de todos os irmãos do Ministério Povo da Fé, juntamente com o pastor Giovanni Dias, que essa criança tem se alimentado aqui cada dia, graças às ofertas que a igreja aí tem mandado, juntamente com o pastor Giovanni Dias. Ministério Povo da Fé!